Boa tarde para você que não me conhece, o meu nome é Jéssica e eu já tenho um canal, né? O nome do canal é Vivendo com a Gé. Lá eu posto receita, posto meu dia a dia, vlogs, vídeos aleatórios assim que eu gosto de compartilhar. E eu decidi, o Senhor tocou no meu coração para eu criar esse canal, né, secundário, onde eu vou estar lendo com você a palavra do Senhor. Tudo começou assim, já faz um tempinho, né? Na verdade, eu tenho essa Bíblia aqui há anos. Há anos também exagerei, né? Tem mais ou menos 1 ou 2 anos, mais ou menos. Nós ganhamos essa Bíblia, é uma Bíblia de estudo, né? E assim, quando eu comecei a ler essa Bíblia, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu preciso compartilhar com todo mundo. Eu liguei pra minha mãe, liguei pra minha irmã, liguei pra minhas amigas e contando a história, porque ela conta a história de um jeito mais detalhado, né? E antes disso, eu disse assim, poxa, eu comecei a seguir algumas pessoas, né, nas redes sociais que estavam fazendo devocional com bíblias de estudo. Aí eu comentei com meu esposo. E ele falou, mas a gente tem Bíblia de estudo. Eu falei, não, nós não temos. Ele disse, temos aquela lá que nós ganhamos da irmã Laura. Daí eu disse, verdade, né? Nem preciso gastar, que eu já tinha em casa. E assim, procurei em algumas redes sociais, algumas lojas, né, virtuais, para comprar 50, 60, 80, dependendo ali da marca, né? Porque tem alguns canais conhecidos que já tem a Bíblia de estudo. E eu disse, poxa, nem todo mundo tem 50, 80, 100 reais sobrando para comprar essa Bíblia. Você pode achar que é brincadeira, mas não é. Porque eu já tive momentos e situações da minha vida que eu não tinha 10 reais, 20, muito menos 50, 80 ou 100. E eu senti no meu coração de vir ler com vocês. Eu já tô um pouquinho avançado ali. Um pouquinho não, né? Olha a grossura, que é enorme, gente, maravilhosa. E eu decidi ler juntamente com vocês, capítulo por capítulo, e a gente vai conversando e detalhando. Eu tenho algumas anotações aqui que eu já vinha fazendo, né? E aí eu vou compartilhar com vocês. Espero que você curta, comente e compartilhe aí com alguém. E deixe seu comentário aí para edificar, né? Se você quiser estar pedindo oração, pode pedir também. E vamos começar. Se você quiser pegar uma caneta, um papel, fazer as suas anotações também, pode. Então, vou começar aqui por Gênesis, né? O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, a criação original. No princípio, abre parênteses, refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, ao Deus não formado, sem feitura prévia, incriado, não tem nenhum começo, ele sempre foi, sempre é e sempre será, Deus. A frase, no princípio Deus, explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Criou os céus e a terra, porque Deus criou todo o universo. Amém? Versículo 2. E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Ou seja, né? Aqui já fala, a terra estava desolada e vazia. Imagina uma bola vazia com escuro no meio do nada, né? É assim que a gente entende aqui. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, movia-se sobre a superfície das águas. Significa o mover do Espírito Santo e o começo da vida. Amém?
O primeiro dia, versículo 3. E disse Deus, abre parênteses, expressa a maneira pelo qual a criação ou a nova criação foi efetuada. Esta frase é utilizada 10 vezes e de maneira exata, com exceção da última vez, onde diz: e o Senhor Deus disse, né? Haja luz, e houve a luz. Deus é a essência da luz, né? A gente pode conferir isso aqui em Jó, no capítulo 1, versículo 4 ao 9. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua alargando-se no universo a razão. Ponto, né? E viu Deus que a luz era boa. Fez o que foi projetada a fazer, iluminar, né? E Deus separou a luz das trevas. Refere-se ao fato de que já houve períodos de luz e escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Amém? E chamou Deus a luz dia. Uma descrição de caráter. Fecha parênteses. E as trevas chamou noite. Tem a ver com a revolução da terra. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Dias de 24 horas literais. O segundo dia. Versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera, para que se separe as águas das águas, que eu entendo aqui geograficamente, que era tudo então, né, muita água, e Deus fez terra entre as águas, né, foi fazendo as separações, as famosas placas tectônicas. A atmosfera, para que separasse as águas das chuvas nas nuvens e a água na terra. E fez Deus o firmamento. Há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma existência útil. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os oceanos, os mares, os rios, etc., das águas que estavam sobre a expansão. Água nas nuvens que cai sobre a terra, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Esta palavra, tal como se utiliza aqui, refere-se à atmosfera ao redor da terra. E foi a tarde, a manhã, o segundo dia, um período de 24 horas. O terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar. Refere-se aos lugares destinados às águas na terra, os mares, oceanos, rio e etc. E apareça a porção seca, e assim foi. Refere-se aos continentes sendo formados, exigindo grandes convulsões na terra. Acredito que fez bastante barulho. E chamou Deus a porção seca terra. Refere-se ao ser supremo que nomeia o que ele criou. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Teve aprovação divina. E disse Deus: produza a terra erva verde, uma cobertura, erva que dê semente, vegetais, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Indica que os diferentes gêneros de plantas já foram fixados, né? Veja bem aqui a magnitude e o poder do Senhor, né? E que sua semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. O dogma moderno da origem das espécies pelo desenvolvimento evolucionário não é bíblico. E a terra produziu erva verde,
pela palavra de Deus, erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto cuja semente está nela, segundo a sua espécie. A primeira criação da vida vegetal não procede da semente, mas veio a existir por meio do poder da palavra. E viu Deus que era bom. Não se refere somente ao fato da criação, mas também à ordem da criação. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. Neste dia começou a primeira criação da vida, quer dizer, as plantas. Então, significa que Deus mandou ali criar aquela grama, né? E essa grama não foi plantada por semente, porém, depois de criada, ela produzirá semente, tá entendendo? Então, tá bom. E já vai deixando ali embaixo as suas sugestões pra mim, pra gente melhorar juntos esse canal. Se eu tô lendo muito rápido, comenta. Se eu tô lendo muito devagar, comenta. Você tá conseguindo anotar, entender o que Deus tá falando através de mim, né? Através aqui da palavra. Vamos lá então. Deixa comentado aí pra gente melhorar juntos, né? Vocês vão dando a opinião de vocês e eu vou melhorando aqui. Vamos lá, quarto dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Deus não está aqui criando o sol e a lua e as estrelas, que já foram criados no princípio. E sejam eles para sinais e estações determinadas e para dias e anos. Em essência se refere a tempo. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E assim foi. Proclama o fato de que Deus disse, e sua palavra gloriosa continha tanto poder que esses corpos planetários concluíam a sua função prescrita. E fez Deus os dois grandes luminares, o sol e a lua. O luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua. De fato, a lua não tem luz em si mesma, pois é um reflexo do sol. Veja bem, portanto, é muito menor, tal como o dizem as escrituras. E fez também as estrelas. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E em algum período de tempo desconhecido, no princípio mesmo, e depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, centrou-os em relação à terra, como portadores de luz, como medidores de tempo e como veículos de revelação. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Refere-se à sua função. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo está agora preparado para animar a vida, quer dizer, a vida animal em contraposição à vida vegetal. E foi a tarde e a manhã o quarto dia. O quinto dia. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voam sobre a terra, na aberta expansão dos céus. Nesse caso, as criaturas do mar se distinguem de todas as criações anteriores, e em particular a vegetação, enquanto dotados de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contradiz a conhecida verdade de que os vegetais são organismos vivos, mas na realidade o princípio da vida do reino animal é diferente do princípio do reino vegetal. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave de asa segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Umas 10 vezes no primeiro capítulo de Gênesis,
utiliza-se a frase segundo a sua espécie, ou similar, o que derruba por completo a teoria da evolução. A ciência nunca pode cruzar essa barreira, e de fato nunca poderá, ou seja, não há tal coisa como um animal que é meio aquático e meio terrestre. Além disso, não há tal coisa como um peixe que é metade baleia e metade tubarão. A barreira entre as diferentes espécies irá sempre prosseguir. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Cabe perguntar a razão por que Deus não abençoou a vida vegetal. Destes, Moisés diz simplesmente que Deus viu que era bom, mas ele não os abençoou. Já aqui, Deus começa uma nova forma de propagação, que quer dizer que a partir dos corpos viventes se produziram outros corpos viventes similares, o que não é certo no caso das árvores e dos vegetais. A pereira, por exemplo, não produz outra pereira, mas uma pera sim, enquanto que uma ave produz uma ave e um peixe produz um peixe. Aqui então é uma nova obra original. De um corpo vivente se reproduziriam outros por si mesmos. De fato, a bênção de Deus significa a propagação. Sua bênção é tão poderosa para propagar como sua maldição é para cortar. Amém? E foi a tarde e a manhã o quinto dia. O sexto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Declara o fato de que Deus não deixa nada vazio no que ele tem feito, e sim supre tudo com sua provisão e riqueza. Amém? E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Diz-nos inequivocadamente que Deus criou cada uma das espécies do reino animal de tal maneira que não se podem cruzar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi precedida por uma consulta divina. Além disso, os pronomes nossa proclamam a consulta celebrada pelas três pessoas da Divina Trindade, que é um na obra original, imagem e semelhança, nos capacita a ter um companheirismo com Deus. Entretanto, isso não significa que somos Deus ou podemos chegar a ser Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na realidade se refere à verdadeira justiça e santidade. Amém? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Este domínio foi dado por Deus ao homem, e está sempre sujeito a Deus. A relação do homem com o equilíbrio da criação se define agora como sendo um império de supremacia. O âmbito do seu senhorio é do mais baixo ao mais alto dos temas colocados sob sua influência. Amém? E criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem deve ter o artigo definido e se deve ler o homem, que quer dizer Adão. O mesmo homem, Adão, mencionado em Gênesis, não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A imagem de Deus o criou. Essa imagem de Deus se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se consumou na cruz.
mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. Amém? Macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabemos, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. E Deus os abençoou no que se refere à capacidade de reproduzir. Lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos e tornai a encher a terra. A frase tornai a encher suporta a ideia de uma criação antiga na terra. Antes de Adão e Eva, segundo Isaías 14 e Ezequiel 28, Lúcifer governou este mundo por um período indeterminado de tempo e o fez em justiça e santidade como um formoso anjo criado por Deus. Se de fato governou o mundo nessa época, esta é a afirmação para argumentar que tinha de existir algum tipo de criação na terra para que ele governasse. A frase tornai a encher se refere a essa criação. E sujeitai-a. O que o homem fez, entretanto, tinha feito muito antes de ter ocorrido a queda. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, servo-as para alimento. Refere-se ao fato de que tanto os animais como a humanidade foram vegetarianos antes da queda, e certamente isto veio a mudar depois do dilúvio. E a todo o animal da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Isto nos diz que os animais, no princípio, não foram criados como animais de rapina. Ou seja, todos os animais foram também vegetarianos, o que significa que todos, e não só alguns, eram dóceis. Entendi. Você entendeu? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Significa que não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom. Assim como tudo que Deus faz, né? Às vezes a gente quer uma coisa, vamos supor, nós queremos uma bala. E queremos aquela bala. E Deus fala, não vou te dar essa bala. Eu vou te dar o pacote inteiro. Vou te dar uma doceria inteira. Porque Deus é assim. O que Ele faz não é bom. É maravilhosamente bom. Não é mesmo? Assim, vou contar o meu breve testemunho aqui rapidinho. Assim que foi quando eu consegui ter minha filha, né? Deus disse que ia me dar uma filha. E não somente me daria a filha, pronto, eu vou arcar com tudo. Ele disse que me daria um filho, uma filha. Ele disse que me daria uma filha e que eu não precisaria me preocupar com nada. Que ele arcaria, digamos assim, com as despesas. Eu não ia precisar gastar R$1 com nada. E assim foi. Então ele não é bom, ele não é só bom em ter me dado minha filha, né? Ele foi extremamente bom. Ele me deu a filha, me deu um enxoval, me deu carrinho, completamente deu saúde, né? Que é o mais importante de tudo. Então Deus é extremamente bom, não tenha dúvida disso. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, né? Significa que não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom. Não é só o homem que Deus contempla, e sim o universo inteiro, sendo o homem a sua coroa e glória. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. A palavra tarde significa que o novo dia começa ao pôr do sol, em vez de à meia-noite, como é atualmente em nosso cálculo de tempo, né? Que lá tem aquelas diferenças ali.
O sétimo dia. Aqui já estamos no capítulo 2, mas eu vou ler o sétimo dia. E no próximo vídeo a gente começa. Cada vídeo vai ser um capítulo, amém? E assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu ornamento. Proclama o fato de que, quando se concluiu os céus e a terra, foi uma brilhante exposição. Deve ter sido lindo mesmo. E acabando Deus no sétimo dia a sua obra que fizera, repousou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Não significa que Deus estava cansado, porque ele não se cansa. Amém? Somente significa que ele tinha concluído a obra e parou, ou seja, repousou, e abençoou Deus os sétimos dias e o santificou, porque nele repousou de toda a obra que ele tinha criado e feito. O dia de repouso, o sétimo dia ou o sábado, o último dia da semana, dá-se a entender que Deus é um tipo de repouso da salvação, que alguém encontra em Cristo. Por essa razão, era parte dos 10 mandamentos. Amém? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Vamos juntos nessa caminhada, aprender mais da palavra junto comigo, né? Porque eu também não sei de tudo. E vamos lá, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!